A questão ambiental está em alta por uma razão simples e racional: necessidade de sobrevivência. Quanto mais cedo o tema for abordado, maiores as chances de despertar a consciência pela preservação. E por isso, a educação para uma vida sustentável deve começar agora, deve começar já. Essa é a conclusão do projeto Identidade Verde, que está sendo implementado pela empresa do setor de rochas Gramazini. E a gente vai falar com a autora do projeto, a gestora ambiental Alessandra Marques Ramos. Alessandra, boa tarde, prazer em tê-la com a gente. Ei, boa tarde, prazer todo meu. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente o que é a Gramazini. Então, a Gramazini, ela trabalha, ela exerce atividade de extração de rochas ornamentais e também a atividade de beneficiamento, que é a questão de chapas, tanto para o comércio nacional como também exportação. E a gente sabe que cada vez mais as empresas estão tendo esse olhar para a sustentabilidade ambiental. E quando que surgiu essa necessidade de buscar esses projetos de cunho ambiental aí na Gramazini, Alessandra? Então, a questão ambiental na Gramazini, ela sempre foi enfatizada porque o próprio dono do empreendimento, no caso, o senhor João Antônio Tomazini, ele gosta dessas questões. E com a minha chegada na empresa, e com ele sempre disposto, apoiando, a gente focou nessa questão, que é tão atual e também tão importante. E quais são os projetos que vocês trabalham? Eu sei que é uma série de projetos que um vai dando a mãozinha para o outro e formam um projeto grande e muito viável, né? Quais são eles? Então, a gente seguiu um plano de trabalho onde a gente olhou aquilo que já existia dentro do empreendimento, aquilo que era possível de ser adotado e aquilo que futuramente, seguindo toda essa sequência aí, poderá vir a ser executado. Então, a gente realiza, isso é uma obrigação perante a legislação de fazer a recirculação da água, toda a nossa água utilizada no processo de beneficiamento e desdobramento, ela volta o nosso ciclo produtivo, ela passa por um tratamento e volta, retorna para o ciclo produtivo. Então, isso é uma obrigação, mas é algo que a gente faria mesmo se não fosse, porque levando em consideração os nossos atos, a água é essencial e se a gente tem essa possibilidade de retornar uma água para o processo produtivo, por que não? Agora, qual que é o maior desafio da empresa para conquistar esse mérito ambiental, Alessandra? Então, eu acho que não é só do empreendimento que é esse desafio, acho que é um desafio geral, é a educação ambiental, que é algo assim que você tem que instruir as pessoas a se tornar um hábito. Então essa é uma dificuldade que a gente encontra no dia a dia, mas a gente tem assim profissionais, uma equipe que apoia cada atitude que a gente tem, cada projeto e tá indo. Eu sou muito grata pelos resultados que a gente obteve em tão pouco tempo, porque tem 1 ano e meio de execução dos projetos apresentados. Agora, uma pergunta que a gente faz para todas as empresas. É possível ser sustentável, trabalhar a sustentabilidade, trabalhar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ser viável economicamente? Dá para unir essas duas coisas? Eu acredito que tudo que você tenha boa vontade em fazer é possível. Não é fácil, mas se você tiver boa vontade em fazer, um pouco de paciência em obter os resultados, é possível. A gente tem mostrado isso, e os resultados,
ele vem ao longo, com um período de tempo maior do que alguns profissionais, alguns empreendedores gostariam. Mas aqueles que querem desenvolver realmente a questão sustentável dentro do empreendimento, eles não estão preocupados com o tempo de retorno, e sim com o desenvolvimento da questão sustentável dentro do empreendimento. Além desse trabalho que vocês fazem com a água, né? Vocês têm uma recirculação de água aí que ultrapassa os 90%, que já é uma Sim. grande vitória. Vocês têm projetos paralelos que eu vi que são muito legais aqui no projeto. A horta corporativa, arborização, horta corporativa, isso mesmo. O papel semente, que é muito bacana. Você podia falar um pouquinho sobre essas propostas? Então, a gente... eu te apresentei um plano e em cima desse plano você pode observar que a gente tem vários projetos e algo assim que é de uma grande dimensão. A gente implantou a identidade verde visando essa questão de pequenos passos. Primeiro começamos a implantar, no caso, o que seria a nossa que o próprio nome diz, identidade, né? E com o tempo a gente foi agregando. Colocamos, a princípio, a primeira coisa que a gente fez, implantou dentro do empreendimento um código de conduta, que é onde discrimina aquilo que o empreendimento tem como visão, obrigação para os colaboradores, ao adentrar ao empreendimento, eles já começam a ter uma noção que nós já temos algumas obrigações, já temos algumas orientações. Então, isso foi a primeira coisa que a gente implantou. Aí, daí foi a base que a gente seguiu. Implantamos a questão de adotar uma caneca. Cada colaborador possui uma caneca. Ao ser contratado, ele recebe a sua caneca. No empreendimento não se utiliza copos descartáveis, cada um tem a sua caneca, tanto no setor administrativo quanto no setor de produção, todos possuem a sua caneca. Com isso, a gente teve sim um lucro, até maior do que a gente esperava na aquisição de copos descartáveis, que era um consumo muito alto. Então, isso aí foi um resultado econômico até rápido. E também na questão de redução de resíduo, porque a gente tinha muitos copos que ficavam acumulando na hora da destinação, até mesmo espalhado, entendeu? Essa questão igual eu te falei, da educação ambiental, ela ainda é um ponto que a gente foca muito. Eu achei fantástica essa história da Adote uma Caneca, né? E igual você falou, né? Pode ser um gasto ali para fazer as primeiras, mas só que você olhar num período maior de tempo é uma economia grande para a empresa e uma economia para o meio ambiente também, né? Exatamente. O objetivo maior do empreendimento da empresa é a sustentabilidade. O lucro ou questões econômicas, ela vai vir. Aquilo que você faz de bom, você vai colher resultados. Então, vai vir. Queria que você falasse desse papel semente também. Eu achei muito interessante essa ideia. Conta pra gente. Então, o papel semente foi voltado mais para a questão de um marketing do empreendimento, né? Foi uma questão de mostrar que a Gramazine, ela está pensando na sustentabilidade e comover com todos os clientes, porque esse papel semente foi introduzido para ser entregue aos clientes, e eles têm assim, não, a Gramazine está preocupada, e até mesmo que essa ideia ela se propague para outros empreendimentos. Esse foi o nosso objetivo com o papel semente. Está sendo, na realidade. Achei muito interessante, Alessandra, porque vocês fizeram um trabalho grande, né, nessa recirculação de água. Isso daí já é um mérito grande de vocês, e fizeram todos esses pequenos projetos que, no final,
planta sementes, né? São projetos alguns internos, são projetos para vocês, mas só que são projetos que plantam sementinhas junto aos colaboradores, que vão levar isso para casa, que vão levar isso para um outro emprego, né? Que sai eles têm. Isso é muito legal. Parabéns, viu? Obrigada. E um outro projeto que eu achei interessantíssimo foi a Horta Corporativa. Você pode falar um pouquinho sobre ela? A Horta é meu pupilo. A Horta acho que é o projeto que eu mais tenho amor. Apesar que todos eu tenho amor, mas a Horta é uma coisa assim excelente. E a Horta, a Horta ela já existia quando eu entrei no empreendimento. Só que ela era, igual eu te falei, o empreendedor, ele tem essa paixão por coisas rurais, plantas, então ele já gosta. Então ele apoiou assim 100% quando eu falei, o senhor João, eu tô querendo fazer um projeto de uma horta corporativa. Aí ele, o que é isso? Aí eu falei, horta corporativa é onde os colaboradores eles possam participar tanto também do cultivo, quanto também levar para casa aquilo que a gente cultivar ali na horta. E a gente também consumir aqui na empresa. Aí ele, nossa, maravilhoso. O que você precisar, pode fazer. E a gente começou, assim, é maravilhoso, porque é uma área muito agradável, uma área que você sente paz. Então, eu acho que é um dos meus projetos preferidos. O que vocês plantam lá na horta? Então, nós temos um pomar, temos frutas, temos banana, temos muitas bananas, temos goiaba, cupuaçu, temos mandioca, laranja, mexerica, e as hortaliças temos couve, alface, beterraba, cenoura. Gente, que maravilha, viu, de feira que dá para fazer? Tô vendo umas fotos aqui maravilhosas. Parabéns novamente. A gente conversou então com a Alessandra Marques Ramos, ela que é gestora ambiental da empresa Gramazine, que é uma empresa do setor de rochas, falou um pouquinho para a gente sobre os projetos de sustentabilidade ambiental que a empresa desenvolve tanto internamente quanto junto aos colaboradores e junto à comunidade. Alessandra, queria agradecer muito a sua participação e já está convidada para outras, tá? Para contar mais um pouquinho. Quero saber aí o que mais vocês vão plantar nessa horta. Muito obrigada pelo convite. Eu fico assim, extremamente feliz de saber que em tão pouco tempo a gente tá indo longe.